seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Liliana Junger e a gente começa agora mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Convidamos todos os nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral para uma conversa. Os candidatos contemplados na pesquisa Datafolha mais recente, do dia 22 de agosto, mas que não ficaram entre os 5 primeiros, participaram de entrevistas de 30 minutos gravadas. São 5 entrevistas, sem cortes, que estão publicadas na íntegra no nosso portal. Eu converso agora com a candidata do Partido da Causa Operária, o PCO, Lourdes Francisco. Candidata, obrigada pela presença. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Vou detalhar um pouco da biografia de Lourdes Francisco. Nascida em Grão-Mogol, norte do estado, ela tem 62 anos. Lourdes Francisco é filha de agricultores, familiares, professora aposentada e artesã. Também foi militante do movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Em 2022, se candidatou ao governo do estado pelo PCO. A nossa conversa vai ter meia hora de duração, contando a partir de agora. Vamos conversar falando um pouquinho do plano de governo da senhora. Dívida pública. Nas suas propostas, a senhora e o seu partido dizem que são contra o pagamento da dívida pública. Isso não poderia afetar a relação de possíveis investidores em caso de necessidades de empréstimos aqui em Belo Horizonte? Eu acredito que poderia, mas como o nosso partido e nosso projeto e nosso plano de governo é centrado no trabalhador, a gente sente que o trabalhador está sendo afetado há anos. E é o trabalhador que é a maioria, é ele que produz, é ele que paga o imposto pesadíssimo que está sobre ele, é ele que mantém esse sistema. Se os bancos, que a gente está falando que não quer pagar a dívida para eles, acham que não devia a gente fazer um discurso desse, nem colocar isso em prática, eles deviam, então, tomar outras atitudes que não explorassem tanto o trabalhador. A gente é contra os bancos. A gente é contra esse sistema onde os bancos levam mais de 60%, ou quase 60%, está na média aí, de todo o imposto que o Estado arrecada, de tudo que o Estado faz e repassa para uma dívida inexistente. É uma dívida que, se a gente for olhar fazer uma auditoria, a gente sabe que ela já foi paga. É uma covardia a gente ver o que se faz com o trabalhador brasileiro. Então, acredito também que a gente tem condições, a gente vê países aí que têm problemas porque tomou decisão que não agrada o sistema, eles sofrem retaliações e eles sobrevivem. Mas, antes de tudo, também a gente tem que estar preparando o trabalhador, fazendo um trabalho de formação, para ele entender que a gente vai passar por um momento difícil, mas na busca de uma melhora. E como é que ficaria essa administração, uma vez que, sem os bancos, né, seria muito difícil conseguir recursos para fazer a cidade funcionar melhor? Os bancos estatais, a gente quer que os bancos sejam estatizados e que eles tenham um compromisso com o país, com a industrialização do país, com a geração de emprego, com a qualidade de vida do trabalhador, né? Não é que a gente ia viver sem os bancos estatizados seria melhor. Todos os bancos, até todos os bancos, privados, os que não quisesse que, né, a gente... E como é que seria essa estatização dos bancos? A estatização dos bancos é a partir de que eles fizessem não é um contrato. Estatizar é como se você pegar qualquer empresa, por exemplo, a Vale, estatizar ela de novo e ela trabalhar em prol do país, em prol do desenvolvimento do país. É assim que a gente vê a situação dos bancos. É isso que para nós é estatizar. Mas aí seria necessário uma articulação muito grande, né? O que eu falo que seria um trabalho dificílimo, porque a gente tem que fazer um trabalho de formação e organização da classe operária. A classe operária organizada, ela entenderia que a gente estaria fazendo para ela. E outra, essa classe operária é ela que deveria ditar a política econômica. É ela que produz. A senhora propõe na sua administração que ela seja feita pelos próprios trabalhadores, não por gestores externos. Quem seriam esses gestores externos? Primeiro que a gente sabe que existe uma classe trabalhadora
explorada por um sistema que obedece ao imperialismo. Esse pessoal externo está aqui dentro do Brasil, fazendo trabalho com ONGs e outros trabalhos também como empresários. É isso que a gente não quer aqui dentro. A gente entende o externo, por exemplo, Jorge Soros, que está com o trabalho dele dentro do Brasil. A gente vê o Lema na educação. A gente fica muito preocupado com isso, porque é o povo brasileiro que devia decidir sobre que rumos ter a educação, a saúde, a moradia aqui dentro. E como é que seria esse funcionamento? Primeiro, a gente acha que deveria haver uma investigação sobre esse povo que está aqui dentro, principalmente as ONGs, né? E também, eu acho que você perguntou como seria, né? Como seria? Colocar os brasileiros, o povo trabalhador brasileiro competente, que é muito competente, para poder gerir essas coisas aí que estão na mão deles. A gente jamais deveria deixar um MEC na mão do estrangeiro. A educação, ela é estratégica. A saúde é estratégica. Os transportes são estratégicos. Então, isso devia estar na mão de trabalhador. É o trabalhador que entende disso aí, para o bem do país. É alguém que está pensando internamente no povo brasileiro. Isso é soberania. Né? Isso que é a discussão que a gente faz. Vamos falar agora de um assunto que é a preocupação de muita gente aqui em Belo Horizonte, que é o transporte. Um dos principais problemas, inclusive, da nossa cidade. E a senhora tem essa proposta de estatizar totalmente o sistema de transporte, garantir gratuidade para toda a população. Como é que isso vai ser feito? Como é que a senhora pretende melhorar o serviço? A partir da hora que não pagar a dívida pública, sobra dinheiro para isso. Porque o que está impedindo o país de industrializar, de crescer, de ter emprego, de ter coisas de qualidade, inclusive o transporte de qualidade, é a dívida pública. E tem um grupo de empresários que não representam o interesse dos trabalhadores, que usam o transporte, que está explorando isso aí. E eles têm benefícios do governo para isso aí. Só que eles nunca vão aplicar para o bem da população, que tem uma visão de lucro muito aguçada. E é isso que a senhora pretende acabar? É isso que tem que acabar. A senhora diz também que Belo Horizonte tem uma indústria da multa. A senhora pretende acabar com os radares? Talvez educar melhor os motoristas, educar a população para o trânsito, para o bem dela. Ver no outro igual um princípio de solidariedade, que o que eu não quero que aconteça comigo não aconteça com o outro. Isso poderia ser uma coisa que não vai ser rápida e não é falar assim, eu vou fazer e vou chegar no mesmo dia e implementar, não é. Mas isso depende de um trabalho de conscientização. E quando a gente fala de multas, a gente fala também do trânsito, que é o trânsito que está ali. Para terminar com esse problema do trânsito, estatizado, colocaria uma frota melhor, uma frota que atendesse melhor a população dentro da cidade, e isso aí diminuiria o fluxo de carros na rua. Porque um transporte de qualidade ele seria atrativo para todas as pessoas que usam ele. Aí, quando você coloca um fluxo menor de carros na rua, você também diminui o problema da multa. Mas o transporte coletivo também está sujeito à multa, né? O transporte coletivo está sujeito à multa, mas é porque ele está dentro de um trânsito caótico. Ele tem que estar circulando entre um tanto de outros veículos. Desnecessário, porque assim que tiver um transporte público, uma frota boa, bem organizada, que atenda direitinho as pessoas que estão procurando aquilo ali, as pessoas vão deixar mais carros em casa, não vão precisar usar tanto um carro próprio em qualquer dia. Usa no outro momento. Acha que isso não pode comprometer o trânsito, por exemplo? Velocidade, né? Radares aí de velocidade, estacionamento proibido. Passa pelo problema da educação no trânsito. É uma coisa que a gente vê com muito
muito respeito até pelo motorista que está ali, que a maioria ali também são pessoas trabalhadoras e são pessoas que estão procurando fazer o bem, mas infelizmente tem gente irresponsável. Mas o irresponsável eu não digo tanto que ele é uma pessoa que a gente deve maltratar ou penalizar. Ele precisa de educação. Ele precisa, inclusive, do entendimento que o outro também é um ser humano. E a senhora tem esse projeto educacional, essa campanha? Como que seria? Bom, no PCO, o partido, ele tem um projeto de povo. E o projeto de povo tem incluído todos os tipos de trabalhadores. O trabalhador que está no trânsito, ele também, o motorista, ele é um trabalhador. Então, o PCO tem um projeto para cada um desse povo aí. E, principalmente, esse povo aí está à frente do transporte. O trabalhador do transporte sabe dos problemas. O trabalhador do transporte sabe o que é uma multa, o quanto que ela mexe no bolso dele. Né? E não seria por aí multando ou proibindo ou fazendo alguma coisa ou outra que a gente educa. A educação ela teria que vir de outra maneira, talvez sensibilizando ele mesmo para o problema que tem ali. A cidade é enorme, precisa de transporte, precisa de logística, precisa de comunicação, mas também tudo tem um limite, tem um termo que é entendido pelo próprio trabalhador. Ele mesmo não vai aguentar isso aí. A reclamação vem dele mesmo. Então, ele mesmo pode buscar a solução. E quando eu falo de PCO, se a gente teria um projeto, é porque esse projeto é construído com o trabalhador. É ele que vai nos indicar o que fazer. Vamos falar agora de saúde. No plano de governo da senhora, não há muito detalhe de propostas para a saúde. A senhora afirma que é preciso fazer abre aspas, enorme investimento, fecha aspas, para melhorar o sistema. A senhora sabe quanto seria necessário e a prefeitura tem esse dinheiro? Não, a prefeitura não tem. Outros candidatos que vier aqui falar que tem jeito, eu acredito que eles vão estar mentindo, não é minha intenção mentir, isso não é fácil. A princípio, a gente vai começar com o que tem aí, contratando mais médicos, mais trabalhadores da saúde, enfermeiros e outras coisas, mas pagando, inclusive, os exames, que tem uma fila imensa de gente para fazer exames que não são feitos pelo SUS. E isso aí ia desafogar, né? Mas de onde viria esse dinheiro? O dinheiro vem também de não pagamento da dívida pública. A senhora tem uma ideia de quanto seria esse valor do não pagamento da dívida pública? O que é tirado para pagamento da dívida pública chega a 60% de toda a arrecadação. Então, sobra muito pouco para investir em educação, saúde, transporte e tudo. Eu dei uma base de 60%. O total de dinheiro, eu não sei. Quando eu vejo a Maria Lúcia Fatorelli falando da dívida pública, aí a gente tem a consciência de que ela não existe e que é preciso parar de pagar. Vamos falar um pouquinho do funcionalismo público. A senhora cita a criação de um salário mínimo para os servidores municipais, que seria no valor de R$7 mil. Como que a senhora planeja implementar isso, né, considerando aí um aumento importante nos gastos da prefeitura? Isso é viável nos dias de hoje? O PCO acredita que o salário mínimo ele é irrisório, que ele é uma vergonha. O salário mínimo, pelo que a gente vê também quando fala do índice de preços da cesta básica e outras coisas mais, a gente vê que o salário deveria do trabalhador em geral estar nesse patamar. Agora, quanto ao problema que você chamou dos funcionários públicos municipais... Não fui eu que chamei, candidata, está lá no seu plano de governo. No plano de governo, Quando a gente vê falar disso aí, a gente sabe que em cada secretaria deveria ter um funcionário da área afim. Por exemplo, a educação, a gente ia colocar justamente o trabalhador daquela área, porque ele sabe da realidade ali. Ele também conseguiria reunir com todos os outros trabalhadores para falar das soluções e das dificuldades para alcançar as soluções. Como eu falei, não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. E no meu plano, no plano do PCO, não quer dizer que eu fosse ser prefeita, eu vou ocupar o cargo, sentar na cadeira e mandar. Quem vai governar, na verdade, é o trabalhador. Eu vou estar ali para dar poder a esse trabalhador para exercer
um trabalho de administrar todas as áreas. Cada área pode ter uma secretaria. E nessa secretaria, um trabalhador, que é quem realmente está dentro do sistema ali, é quem realmente está na realidade do dia a dia do trabalho na área dele. Sobre isso, ainda tenho duas questões. Primeiro, quero saber da senhora como ficaria o teto de gastos. Porque a gente, com esse salário aí, teria um aumento grande aí, né, despesa na prefeitura. E também seriam conselhos, essa administração, como é que ela funcionaria? Poderia ser conselhos populares. Agora, o teto de gastos é um absurdo. Não tem condição do trabalhador, das pessoas, do brasileiro em si, do Belo Horizontino em si, manter um teto de gastos, apertar o trabalhador de tal maneira, sufocar a ponto dele pagar tanto imposto, ainda manter um teto de gastos onde ele praticamente passa muita dificuldade. Tem casos que o salário é tão irrisório que até fome passa. Então, a senhora não respeitaria o teto de gastos? De jeito nenhum. Não existe isso para nós. Essa condição que é dada para o trabalhador é para sufocar ele, é para colocar ele numa condição desumana. Então, a gente não concorda que tenha que ter um teto de gastos e muito menos pagamento de dívida pública. Não tem nada de dar dinheiro para banqueiro, não. O banqueiro tem que trabalhar para ele saber. Ele não pode viver de renda. Não é isso, né? Enquanto que o trabalhador rala e não ganha nada. Vamos falar agora de saneamento básico. A senhora diz que pretende acabar com as concessões privadas no fornecimento de água, de eletricidade e esgoto. Como que a senhora vai fazer isso? As concessões, muitas vezes, são passadas para pessoas que estão ligadas com os governos, que não têm um compromisso com o povo. Então, eles colocam ali na chefia ou passa a concessão para uma empresa privada que não vai fazer um trabalho interessado no bem-estar de ninguém. Ela está visando lucro. E essa visão de lucro é que deixa a desejar. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque a empresa pública não sei o quê, tem, no caso da CEMIG e da Copasa, a gente vê falar que dá prejuízo. Não dá prejuízo. Não dá. A gente vê, inclusive, uma propaganda em cima da Copasa e da CEMIG para precarizar o serviço para poder privatizar. E muita gente não vê isso, né? Então, não tem esse negócio de concessão. Coloca os trabalhadores ali, à frente daquilo ali, eles vão conseguir, sim. Tem muita gente inteligente em todas essas áreas e capacitados. Mas aí, como que a senhora faria, já que a Copasa e a CEMIG, por exemplo, elas são do Estado, com capital aberto, além da Prefeitura, a senhora teria que negociar aí com o Estado, né? Bom, a CEMIG e a Copasa, elas estão estatizadas e a gente vê uma propaganda em cima delas. A gente sabe que a precarização do serviço ali é para gerar um desejo na população de que seja privatizada mesmo. É uma propaganda. Então, a gente não concorda com isso. Quando você fala que eu teria que negociar com o Estado, teria sim. A gente faria um diálogo, um debate interessante com o governador do Estado, né? Poderia ser um acordo diplomático. Mas como eu falei com você que a gente tem que fazer formação e organização do trabalhador, eu colocaria todos os trabalhadores interessados. A gente ia tentar fazer o máximo para conseguir que esse trabalhador se interesse por ele mesmo, pelo serviço prestado, tanto pela Copasa e pela CEMIG, e esse trabalhador, do lado da gente, forçaria, né, faria uma pressão no governo estadual para ele poder abrir mão dos direitos do trabalhador mesmo, dentro da Copasa e da CEMIG. É no caso que eu penso de todas essas empresas que estão aí, que estão indo para a iniciativa privada. A habitação também é uma preocupação muito grande aqui na nossa cidade, candidata. Como que a senhora pretende lidar com as ocupações hoje, especialmente no centro de Belo Horizonte? Há algum projeto para transferir essas famílias para outro lugar? Tem projeto. Tem muitas casas abandonadas, tem muitos prédios. E
a especulação imobiliária, ela existe em todos os sentidos para deixar um tanto de gente sem poder ter o lugar de morar. Vamos colocar pessoas para morar nesse lugar? A senhora já tem um mapeamento, assim, quais seriam os locais em Belo Horizonte? Bom, um que eu vi numa pesquisa que eu fiz é uma área de um aeroporto aí. Mas não é só ela. A gente sabe de outros prédios que inclusive passa por um projeto de revitalização da cidade, onde tem muito prédio que não está cuidado, está abandonado. Que área seria essa? Bom, em toda a cidade. Em toda a cidade a gente vê casas e vê prédios, né? A gente ia fazer um trabalho de pesquisa, de monitorar também certos lugares que a gente vê que existe pessoas que não estão dentro daquele imóvel e, às vezes, nem precisa dele, para a gente poder colocar as pessoas que estão sem moradia ali. Porque é um desperdício a gente ver os prédios abandonados, enquanto tem tanta gente precisando de um lugar para morar. A senhora fala em redução do IPTU para os trabalhadores, né? Essa é uma das principais fontes de arrecadação da prefeitura atualmente. Isso não pode comprometer aí os cofres públicos? Pelo que eu vejo, não. O trabalhador já paga muito imposto, ele não é dono de nada. Se ele compra um carro, o carro não é dele, ele tem que pagar IPVA. Se ele tem uma casa, a casa também não é dele, porque ele está sob o pagamento do imposto, ele está sujeito a ter que pagar esse imposto, como se o imóvel não fosse dele. Diminuir ao máximo, pelo menos diminuir ao máximo, que isso dá uma folga para o trabalhador até melhorar a casa que ele mora. Diminuir ao máximo significa quanto? A senhora tem uma ideia, tipo 30, 40, 50%? Vamos dizer que todas as pessoas conseguissem pagar pelo menos 20% do IPTU. Já seria uma renda boa, não ia apertar tanto. Existe aí o IPTU, ele marca a área, marca o prédio. Talvez a gente negociaria isso aí também com o trabalhador, de maneira que não fosse tão exorbitante igual é, né? Mas, na maioria das casas, 20% estava bom. Não vejo necessidade. É tanto que a gente faria um compromisso com essas pessoas. Melhora sua casa, melhora a sua qualidade de vida dentro dessa casa, sua rede de esgoto, sua iluminação, faz um jardim, cuide de você, tem uma área de lazer bonita dentro da sua casa, cuide do seu bem-estar dentro dessa casa. E aí as pessoas teriam um desconto, por Sim, exemplo, no IPTU? Claro. É o trabalhador que está ali também, né? O trabalhador merece isso aí tudo. Uhum. E vamos falar de emprego. A senhora aí no seu plano fala de um gigantesco programa de obras públicas e criação de empregos. Quais obras seriam essas? As obras públicas seriam principalmente essas obras para conter as áreas de risco, tirar as pessoas da área de risco e construir casas, moradias. Então, a construção civil seria muito interessante. Como a gente vê que tem viadutos e pontes que às vezes precisam de reformas, também seria nesse sentido. E na construção de casas populares, que eu já falei das encostas, que a gente ia tirar as pessoas e empregar muita gente. Fora isso aí também tem outros tipos de emprego, que é o comércio. O comércio tem que ser revitalizado. A gente viu que pós-pandemia muita gente fechou o comércio, dá condição a essas pessoas para trabalhar. O micro, o pequeno, ele quebrou na pandemia. Então, vamos ajudar essas pessoas com um crédito que não seja esse crédito, onde se cobra esse juro absurdo que os bancos cobram. Da onde seria esse crédito? A prefeitura que iria fazer esse fornecimento? Isso seria um acordo com os bancos que seriam, como é que eu falei, o banco... Estatizados? Sim, mas é uma coisa que não traria um ônus tão pesado para o trabalhador. O trabalhador, então, ele teria condição, sim, de ter essas oportunidades. Outro ponto do programa da senhora é que a senhora defende a presença dos ambulantes nas ruas da capital. Hoje, a maioria está em shoppings populares e a senhora quer dizer, então, que eles vão poder ficar nas ruas? Isso, de certa forma, não vai contra o código de posturas aqui da capital? Sim, acontece que não é eles ficar nas ruas. É dar oportunidade, porque tem uma grande quantidade que não estão no shopping.
Esses ambulantes que ficam na rua, eles estão sujeitos à guarda municipal, que é uma coisa que a gente nem quer que ele fique sujeito a eles, porque eles estão extremamente violentos com o trabalhador ambulante. Então, a gente teria que dar condição para esse trabalhador ter um ponto seguro, onde que ele pudesse trabalhar tranquilo. Se tem gente que está no shopping, tem um tanto de gente que está na rua, tem um tanto de gente que está desordenado na rua. E como que a senhora iria ordenar todo mundo, organizar, para que também a cidade não ficasse parecendo que não tem uma administração? Entre eles tem gente também que quer o bem, que quer a coisa bem organizada. A gente chamaria, assim, para um debate, para um diálogo, para uma conversa. E, aos poucos, a gente ia vendo com eles, que também não é uma coisa fácil que faz de um dia para a noite, colocar eles num lugar onde que eles pudessem exercer o comércio que eles fazem. Mas isso eles já não fazem nos shoppings, por exemplo? Mas os shoppings não atendem todo mundo. Uhum. Tem esse da rua. O problema é esse que está na rua apanhando da polícia, apanhando da guarda municipal. É ele que é o problema. É ele que o povo, até o próprio comerciante, não quer ele próximo. Então, ele organizado, ele tem como ganhar o ganha-pão dele. Como que seria ele organizado, né, se não fosse nos shoppings? Constrói mais shopping, constrói mais lojas, constrói mais espaço, né? A gente sabe que eles são até criativos, eles mesmos podiam estar dando ideia boa de como resolver esse problema. Seria uma conversa também com eles para entender a necessidade e o que poderia ser feito? O que poderia ser feito, inclusive, para eles não sofrer tanto. Porque eles são trabalhadores e são sofredores, né? Estão inseguros demais. Uhum. Vamos falar mais um pouquinho de desenvolvimento? A senhora propõe um sistema de crédito eficaz para os pequenos empresários. A senhora acabou, inclusive, de citar os micro que tiveram uma dificuldade na pandemia, né? Como que isso iria funcionar? Esse crédito seria como? Já existe aí um crédito do BNDES ou de outro que eu às vezes ouço falar, que seria implementar, crescer, fomentar esse crédito para atingir mais pessoas, né? E não é um crédito igual eu estou te falando que poderia ser cobrado um juro alto. Inclusive, tem muita situação que você podia perdoar, né, por um tempo o imposto, o pagamento, até a pessoa se estabilizar. Depois voltaria a pessoa mesma, a gente entraria, nunca ia perder o contato, para ela conseguir pagar aos poucos o que foi emprestado, porque é um investimento nela mesma. E claro que tem que facilitar, não é ditar uma norma para eles e fazer com que eles obedeçam, não é isso. Senão a gente não tira eles da situação que vivem. A senhora fala também de garantir alimentos mais baratos. Isso consta no plano de governo da senhora. Quais seriam as estratégias para baixar essa conta aí no trabalhador? Você falou de alimentos, né, da cesta básica? Uhum. Bom. Alimentos no geral, no né? geral, né? No seu eu penso não fica muito claro. Que o trabalhador paga muito no consumo, inclusive de alimentos, né? A gente tem uma política de não ter imposto no consumo. Ninguém paga imposto do consumo. Porque esse imposto do consumo é também um peso. A gente não vê ele, às vezes. A gente não pensa que no quilo de feijão você paga imposto. E aí, mais uma vez, a gente tira o direito das pessoas alimentar quando o preço é muito alto, porque ali está embutido o imposto. É isso que é o problema maior. Então, a gente tem uma política de não pagamento do imposto no consumo. E o imposto da prefeitura, né? A arrecadação da prefeitura viria de onde? A arrecadação da prefeitura é igual eu estou te falando. A gente, com o diálogo e com uma diplomacia com o governo estadual e com o federal, não pagar bancos. Aí vinha uma grande quantidade. O resto a gente negociava. Eu acredito que a gente não pode viver solto sem uma obrigação com o município, com o estado, com a cidade. Não é assim. Mas também fazer do jeito que está fazendo com o trabalhador, com o povo da cidade, não é normal. No plano de governo da senhora, a senhora cita que as praças são apropriadas por empresas privadas.
A senhora tem algum exemplo para dar para a gente? E como que a senhora pretende reverter essa situação? Eu vejo que esses prefeitos aí são privatistas. Eles querem privatizar tudo, até as praças. Mas não colocam também uma outra condição para o próprio morador da cidade ter aquele espaço ali para ele. Quando passa para a iniciativa privada, tem um preço a se pagar. Nem todos podem estar indo ali. Não, tira a liberdade. Qual praça hoje de Belo Horizonte que é privatizada? Bom, eu não tenho assim em mãos escrito as praças daqui, né? Não tenho. Mas eu sei que o zoológico, eu sei que o parque municipal, se eles não estão privatizados, parece que eles estão dentro de um plano para ser privatizado. Então, isso aí tira a liberdade da população em geral. Toda a população tem um momento de lazer, um momento ao ar livre. O trabalhador já tem tanta obrigação, já é tão impactado, ainda tem uma praça que ele não pode frequentar, tem um espaço que ele não pode estar na sombra de uma árvore, num banco de uma praça divertindo com a família. Então, é assim que eu penso. Candidata, muito obrigada pela presença aqui. Boa sorte para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Termina aqui mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente lembra que a íntegra de todas elas fica disponível no nosso portal. A coordenação desta entrevista é de Thaís Pimentel e Pedro Ivo Nunes. Chefe de reportagens especiais, Fred Botrel. Chefe de reportagem, Leonardo Medina. Produção de tecnologia, Rubens Carvalho. Diretor de imagens, Augusto Antonini. Sonoplastia, Breno Amorim. Assistente de plataforma, Lorena Saviotti. Assistente de estúdio, Enésio Rodrigues. Operadores de câmera, Renato Ângelo e Yara Coimbra. Editora-chefe do G1, Cláudia Croitor. Diretor do G1, Renato Franzini. Gerente de jornalismo de Minas Gerais, Virgílio Grupp. Diretor de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Liliana Junger, essa foi a entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Até a próxima.